Pessoal, vamos começar aí a correção da atividade 2, tá? Permutação e arranjo. Então vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: de quantas formas 7 pessoas podem sentar lado a lado em um sofá de 7 lugares? Bem simples, gente. Se você tem 7 lugares no sofá e são 7 pessoas, qualquer uma das 7 pessoas pode sentar no primeiro lugar, depois qualquer uma das 6 que sobraram no segundo, depois 5 que sobraram no terceiro, 4, 3, 2 e 1. Dessa maneira, tá, você sabe contar, você consegue contar quantas são o total de possibilidades diferentes delas se sentarem. Basta você ver quantas opções você tem para cada lugar do sofá. Tá? Nesse caso, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. 5.040 maneiras diferentes, ok? Então, 5.040, beleza? Quantos anagramas tem a palavra arara, tá? Palavra arara, tá? Basicamente, o anagrama é a permutação de todas as letras. O que é permutação? É um fatorial. Se a palavra arara ela tem 5 letras, então basta eu fazer 5 fatorial. Isso é a permutação das 5 letras, tá? É o embaralhamento dessas 5 letras. Porém, tem letras repetidas, e aí para tirar as repetições a gente faz a divisão desse total pela permutação das repetições, que são o fatorial das repetições. Então eu vou dividir por 3 fatorial, que são 3 letras As repetidas, então 3 fatorial, tá? As repetições, e também vou dividir por 2 fatorial, que é as repetições da letra R. E aí, ao todo, a gente tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo a gente tem 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Tá? Ou seja, 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Ok? Então, quantas são as permutações da palavra arara? 10. Tá? 10 embaralhamentos diferentes. Vamos para a próxima. Próxima questão fala: em um horário especial, o diretor de televisão dispõe de 4 intervalos para anúncios comerciais. Existem 4 diferentes tipos de anúncios. De quantas maneiras o diretor poderá colocá-los em 4 intervalos diferentes? É aquela mesma questão do sofá de 7 lugares, né? Se você tem um sofá de 7 lugares e vão se sentar 7 pessoas, de quantas maneiras essas 7 pessoas podem se sentar? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui são anúncios. Você tem 4 espaços, né? Durante a transmissão para pôr esses 4 anúncios. Então, qualquer um dos 4 anúncios pode ocupar o primeiro espaço, depois qualquer um dos outros 3, depois os 2, depois o 1. Isso aqui nada mais é do que o nosso 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é um total de 24. Tá? Então, não tem muito segredo não. O fatorial é basicamente isso, tá? É o embaralhamento de coisas nos espaços disponíveis. Beleza? Próximo, um cadeado possui uma senha de 3 dígitos diferentes, dos quais só pode ser usado os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se uma pessoa tentar abrir esse cadeado, quantas tentativas ele poderá fazer no máximo? São 3 dígitos, tá? 3 dígitos, então são 3 espaços disponíveis para digitar a senha, né? 3 espaços para ser ocupado, tá? Pela senha. E esses dígitos são diferentes. Então, para o primeiro dígito, ele pode usar qualquer um desses 9 dígitos disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, tenho 9 opções de escolha para o primeiro dígito. Como são dígitos diferentes, para o segundo dígito vai aparecer apenas 8. E para o terceiro, apenas 7. Ou seja, 9 vezes 8 vezes 7. 504 maneiras possíveis, tá? Então, 504 tentativas, ok? Aí cobre todas as tentativas possíveis. E por último, né? Em época de eleição para o Grêmio Estudantil, tiveram 5 candidatos a cargo de presidente, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos poderão ocupar as vagas desse Grêmio? Gente,
Quando você vai escolher grupo, por exemplo, aqui dos 5 candidatos, eu vou ter que escolher 3. Um para presidente, um para vice, um para secretário. Quando você vai formar grupos assim, tá, em que você tem a função específica para cada escolhido, tá? Por exemplo, o primeiro vai fazer tal coisa, o segundo tal coisa, o terceiro tal coisa. Então, a quantidade diferente de maneiras de você formar esses grupos, né, que são ordenados, porque cada escolha tem a sua função determinada, é o que a gente chama de princípio multiplicativo, tá? É o princípio multiplicativo puro. Ou seja, se são 3 cargos, né, presidente, vice, vou apagar aqui só um minutinho. Se são 3 cargos, presidente, vice-presidente e secretário, e eu tenho 5 candidatos, qualquer um dos 5 candidatos pode ocupar o cargo de presidente, qualquer um dos 4 restantes o secretário e o restante o vice-presidente e secretário. Okay? Então, é simplesmente o princípio multiplicativo, tá? Usando normalmente aí a ideia de preenchimento de vagas. Simples assim. Se essas vagas aqui elas não fossem ordenadas, por exemplo, se fosse apenas um grupo de 3 pessoas, independentemente do que elas vão fazer lá dentro desse grupo, aí a coisa mudava. Tá? Mas um grupo onde você tem a função determinada para cada escolha é simplesmente o princípio multiplicativo. Nesse caso aqui, 60 maneiras possíveis de fazer essas escolhas. Ok? Vamos para a próxima atividade daqui a pouco. Espero que tenham compreendido, pessoal. Bons estudos e até a próxima.